ouvintes, é um prazer tê-los conosco. Sou Clóvis Araújo, diretor da empresa Prodetec, e estamos iniciando o primeiro programa Prodecast, o podcast da Prodetec. Para quem ainda não conhece a Prodetec, uma das maiores empresas de segurança privada do Brasil, oferecemos na Prodetec aos nossos clientes um conjunto de produtos da área de segurança privada, dentre eles a vigilância, escolta, seguranças VIP e também facilities, dentre eles limpeza, portaria, conservação, controladoria de acesso e também segurança eletrônica, né? Alarmes, circuitos fechados de televisão e outros produtos desse segmento. Além desses que eu relacionei, também temos o rastreamento veicular. A Prodetec é uma das empresas que se dispõe a fazer uso de altíssima tecnologia para essa finalidade de rastreamento veicular e escolhemos para este primeiro programa justamente um assunto correlacionado à questão da rastreabilidade veicular, que é o roubo de cargas, né? Nós vivemos hoje um momento bastante difícil no nosso país e temos esse item aí, roubo de cargas, como sendo um dos que mais nos aflige. E para falar desse assunto, nós tivemos a honra e o prazer de poder trazer no nosso primeiro programa o Dr. Valdomiro Pompiani Milanese, delegado de polícia de classe especial, um homem muito experiente na atividade da Polícia Civil, já participou de inúmeras investigações e, ao longo desses anos, especializou-se no combate ao roubo de cargas, tendo inclusive dirigido um programa especial aqui do estado de São Paulo, com vistas ao combate ao roubo de cargas, né? Dr. Valdomiro hoje integra o Centro Integrado de Comando e Controle do Estado de São Paulo e é um prazer tê-lo aqui conosco, né? Tenho certeza absoluta que esse tema palpitante vai ser bem discutido no dia de hoje e espero que a Prodetec, com o seu programa Prodecast, possa colaborar com a sociedade para melhorarmos a nossa performance no combate ao roubo de cargas. Então, eu quero aproveitar para agradecer ao Dr. Valdomiro, muito obrigado, é um prazer ter o senhor conosco. Esse tema, como já falei, é muito importante para todos nós, né? Tenho certeza absoluta que os nossos ouvintes vão querer saber muitas coisas a respeito do assunto. Talvez, se existirem perguntas, depois nós vamos deixar aqui o contato para que possam encaminhar as perguntas que eventualmente queiram fazer, para que o Dr. Valdomiro possa eventualmente responder também. E gostaria, Dr. Valdomiro, de iniciar pedindo ao senhor que fizesse algumas considerações a respeito desse assunto. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Eu que agradeço o convite da Prodetec e principalmente iniciando esse Prodetec aqui com a presença também do público, né, que vai estar nos acompanhando. E quando nós falamos em segurança pública, a Constituição fala da questão do dever do Estado e a participação da população. E especificamente com relação aos crimes que são praticados contra os modais dos transportes, o conhecimento, a integração e a cooperação é muito importante. Eu falo que nós precisamos integrar os órgãos, as instituições e o próprio público, envolvendo as empresas de transportes, os motoristas, os agentes públicos. Essa integração leva à cooperação, né, entre os órgãos, e sem essa integração e sem essa cooperação, fica mais difícil o combate à criminalidade. Quando nós falamos em roubo de carga, é interessante a gente situar essa palavra roubo de carga, porque nós tratamos também no roubo de carga com os crimes que são praticados, os furtos, né, que são as subtrações sem a violência, diferente do roubo, a receptação, que é o produto já
retirado da esfera do proprietário pelo marginal e colocado isso à entrega, às vezes até para a venda, então a receptação. Também nós temos a questão de fraudes, né, que são praticadas nas falsas comunicações dos crimes. Então, quando nós falamos em roubo de carga, é esse contexto de vários crimes relacionados aos transportes. Faço uma outra observação importante, que quando nós falamos também em transportes, nós temos que pensar, principalmente no Brasil, até por a sua extensão e por suas características, os vários modais. Hoje nós consideramos os transportes o rodoviário, que é a nossa grande malha no Brasil, e aí estão os veículos de grande porte, até também pequeno, principalmente hoje na questão do contexto do e-commerce. Nós temos o ferroviário, a malha nossa não é tão extensa como outros países, mas está aumentando a circulação de mercadoria nos ferroviário. Nós temos o aquaviário, que aí nós colocamos os transportes nos rios, nos lagos, nos mares, né? No Brasil o mar, mas o aquaviário engloba todo esse transporte. O aeroviário, né? Que são basicamente nos aeroportos que nós temos no Brasil, de comércio exterior e importação e exportação. E também nós temos o dutoviário, que é o transporte de produtos líquidos, basicamente no Brasil, principalmente dos combustíveis, que são os transportes realizados por dutos. E nós temos a incidência, infelizmente, dos crimes em todos esses modais. Nós temos o crime que é praticado tanto no transporte aquaviário, principalmente na região norte do Brasil, na bacia do Rio Amazonas, né? Nós temos a questão das ferrovias, que também estão sujeitas a essa incidência criminal. Nós tivemos alguns casos recentes aqui na entrada do Porto de Santos. O rodoviário em toda a extensão, né, principalmente na região centro-oeste, nordeste e sudeste e sul do Brasil. E aeroviário, às vezes, não necessariamente no transporte, durante o voo, mas nos aeroportos que tem a mercadoria guardada. Então, é interessante que esse conhecimento seja colocado para o público, que não necessariamente trabalha nisso, mas que é importante esse conhecimento. Até porque quando a gente faz uma análise dessa criminalidade envolvendo os transportes, né, praticados contra os transportes, os modais, nós temos as incidências bem características nos estados, e aí a gente precisa definir tudo isso para a gente, inclusive, para as instituições de segurança, fazer um trabalho de combate, de repressão, né, cada um com as suas características. Então, eu acho que isso aí é uma cadeia, né? Eu posso dizer que chega a ser um vício conhecer essa matéria, porque você acaba depois tendo que fazer uma análise não só nacional, né? O transporte de carga, ele ultrapassa as fronteiras dos municípios, ultrapassa as fronteiras dos estados e também dos países. América do Sul, nós, Brasil, com os nossos países vizinhos, em questões de território, né, que nós temos aí ferrovia e rodovia, e também os países que nós fazemos o comércio exterior, né, que geralmente vem ou por portos ou aeroportos. E tudo que acontece no mundo acaba refletindo também dentro da questão do transporte e aí a questão da incidência. Então, é uma gama muito grande. E quando eu falei furto, roubo, subtração, receptação de carga, nós temos o crime organizado envolvendo isso, nós temos a lavagem de dinheiro, nós temos vários assuntos que englobam essa questão. E, como eu disse, a participação do particular da população. Da população, quando você faz o disque denúncia, né, 181, que é muito comum, e a participação do empresário, que você bem colocou, da necessidade de implementos de segurança orgânica,
seja através do seu funcionário, ou seja através de tecnologia, que isso é imprescindível hoje, principalmente quando nós falamos no Brasil numa extensão tão grande. E também dos produtos que são um custo elevado. Então, basicamente, a introdução é essa para nós e tentar entender um pouquinho sobre a questão do roubo de carga. Muito claro, bastante extenso o tema, não é, doutor Valdomiro? E nesse contexto, que eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, como é a conduta, ou como foi e hoje é a conduta dos criminosos, né, em qualquer um desses roubos ou furtos de carga e até na receptação, né? Existe alguma modalidade mais comum e houve algum tipo de evolução do passado para os dias de hoje, inclusive levando em conta a questão da tecnologia, né, que avança sempre? O senhor poderia nos explicar alguma coisa a respeito, por favor? Sim. É importante colocar que existe aquela questão do crime que é praticado ali por oportunidade, né? Que você vê o produto ali, vai lá e pega porque está faltando uma vigilância. E quando nós falamos em roubo de carga, e realmente aí você vai falar sobre o valor que está sendo transportado, que é o produto que está sendo transportado num valor agregado muito alto, então você tem os eletrônicos, você tem produtos de metais de valor elevado, você tem medicamentos de valor elevado. Então, quer dizer, quando você vai tratar especificamente desses produtos, que não são aqueles crimes que são de oportunidade, que o rapaz está passando ali, olha e vem, você com certeza vai encontrar uma organização criminosa. Você vai realmente encontrar uma formação de quadrilha, quer dizer, você hoje não faz um roubo de carga sem ter uma estrutura logística. Então, eu vou subtrair, eventualmente, uma carreta contendo vários produtos eletrônicos. Eu preciso ter um galpão, um local que eu vá colocar esse produto e depois redistribuir, né? Diferentemente, às vezes, de um veículo que está transportando alimentos, que você chega em determinado local e já coloca e distribui para as pessoas que estão próximas, alguns outros produtos precisam ter essa logística. Então, quando você analisa essa situação, você chega ao crime organizado. Então, nós deixamos de ser aquele produto, aquele roubo que era interiorano, vamos dizer assim, um pouco mais pessoal, e hoje já é uma coisa muito mais profissional. Por isso que eu falo que ultrapassou os limites dos municípios, dos estados. Então, são produtos que são subtraídos para se levar para outras cidades, para outros estados, até para outros países e vice-versa. Então, essa análise ela tem que ser muito cuidadosa e ter a percepção do que está acontecendo. Então, nós temos hoje no Brasil, na área do norte, o roubo, que nós falamos de pirataria, né? Os piratas dos rios, né? Que subtraem lá grande quantidade, por exemplo, de combustíveis. E esse combustível que é subtraído, ele está alimentando os garimpos ilegais, o próprio narcotráfico, a própria região que necessita, às vezes, da distribuição desse produto. Então, aí você traz para o sul e sudeste já produtos já industrializados que já vão colocar ao comércio, também sujeito a essa criminalidade, aí já mais no rodoviário. Temos uma incidência do crime de furto de dutos também no sudeste e região centro-oeste. Então, é importante esse conhecimento para o empresário que faz o transporte, para as empresas que prestam essa assessoria de regulagem ou de rastreamento, e também para os policiais. Cada região tem a sua característica, aprendemos a cada dia, nós policiais, com os empresários, com os produtores, com a indústria, para que nós trazemos esse conhecimento para que a gente possa fazer ou a prevenção, ou a predição, ou, se for o caso, o crime acontecer, a repressão. Sim. Que é necessária essa qualificação desse profissional hoje. Então, tivemos que evoluir. Polícia, sociedade, a criminalidade acompanhou, as empresas que fazem a parte de segurança, e, inclusive, hoje nós temos esses crimes praticados, entre aspas, falei o roubo de carga, que são fraudes eletrônicas, né? Você faz a simulação que você
está comprando, que você se identifica como sendo um comprador verdadeiro, real, vai buscar essa mercadoria e depois quem vendeu vai constatar que realmente foi enganado, né? Poxa. Na realidade foi furtado, na verdade Uhum. foi roubado, Uhum. porque hoje eles estão acompanhando a tecnologia. Quer Então eu acho, dizer, até o dono da carga imagina que está fazendo um negócio perfeito, e faz a entrega do produto e é perfeito, surpreendido ou com roubo ou então um perfeito. furto que depois desaparece a mercadoria. Perfeito. Existem, infelizmente, até situações em que a pessoa que encomendou a carga vai acompanhando o motorista que está chegando para entrega naquele local que seria real, de uma empresa com nome verdadeiro, do Uhum. comércio, só que ele liga e fala, olha, não entrega mais nesse local porque está cheio, entrega em Entendi. outro. E aí o motorista vai levar nesse outro e realmente vai ser constatado que Puxa vida. está sendo surpreendido por um marginal. Então, a evolução da sociedade tem infelizmente, a criminalidade acompanha, a mesma coisa nós temos que estar. Segurança pública e sociedade, e aí falo sociedade, população e as empresas, Sim, tanto de transporte como de segurança, também acompanhando e auxiliando um ao outro. certo. Doutor, o senhor mencionou agora aí uma modalidade, né, bastante, para mim, inédita, talvez até, mas que é bastante interessante de sobre ela se debruçar, né? Que é a questão de um empresário imaginar estar comercializando com alguém esse produto, né? E eis que é surpreendido lá que era apenas um fake, né? Era uma fachada, ou então derivou daquele lugar que realmente existe, que é uma empresa constituída, para um outro lugar, Sim, e aí perde-se a carga. E o senhor falou também de um tipo de furto, talvez combustíveis ou óleo, né, que é feito em dutos, perfeito. né? O senhor poderia explicar um pouquinho melhor o que que é isso? Porque essa também é uma modalidade bastante interessante de analisar, né? O que eu falo é sempre assim, que como diz a Constituição, dever do Estado e a obrigação da população colaborar, né, na segurança pública. As empresas, é imprescindível que as empresas façam a sua segurança orgânica. E essa segurança orgânica é desde a contratação de uma pessoa, né, e como funcionário, que faça parte do seu organograma ali, até o final do transporte, Sim. né? Esse trato com essa escolha também faz com que também o empresário faça com relação com quem ele está fazendo o negócio, né? Então, hoje existem redes abertas de pesquisas que essa empresa possa fazer esse tratamento para verificar se essa empresa, para quem ele está vendendo, pelo menos tem aparentemente uma característica oficial, porque senão ele vai Nossa. ser surpreendido com a notícia que foi fraude, né? Checar antes, né? Exato. Então, eu acho assim, a segurança orgânica ajuda muito e faz a prevenção quase que metade de toda essa questão envolvendo criminalidade. Com relação ao adulto, por exemplo, é interessante porque hoje esse furto, Uhum. porque o indivíduo ele se utiliza de um equipamento. Primeiro que os dutos eles têm local certo e Sim, identificado, porque é obrigado a ter a sua identificação por onde ele está passando, sim, por norma. Então, são dutos de um calibre muito grande, né, de certo. passagem de combustível. Eles fazem acoplam um dispositivo, soldam, que nós chamamos de trepanação. E aí eles fazem essa perfuração nesse duto que está passando o combustível ali, fazem um engate de mangueira para caminhões ou qualquer outro recipiente que faça a coleta desse combustível, vão retirando esse combustível de baixo grau de evasão, né, para poder Sim. não identificar, e depois de subtrair aí milhares de litros, eles colocam isso no comércio, ou levam para postos de combustível, ou levam para outra
definição da carga, né, para utilizar eventualmente em equipamentos outros que utilizam de combustível. E, infelizmente, é uma realidade. Só que atrás desse simples furto, porque é considerado furto qualificado, que existe essa qualificação dessa perfuração, e aí a pena é apenas como qualquer outro furto qualificado, pensando, né, no dia a dia nosso, né, na subtração, eventualmente, do telefone por um meio qualificado, mediante confiança. Então, mais ou menos se equipara a isso. Só que o policial ele tem que ter a visão que existe uma organização criminosa. Então, eu preciso da pessoa que vai lá perfurar, ter esse conhecimento técnico. Ele precisa da pessoa que vai fazer o transporte desse combustível. Quem está recebendo esse combustível, seja num posto para venda, então o receptador, ou quem está utilizando e está comprando de forma ilegal. Então, essa visão é importante. E uma questão até muito relevante é a questão do duto. Você tem o risco do acidente ambiental. Então, Sim. quando você perfura isso, pode ter um acidente ambiental no vazamento e contaminar não só o solo, mas as águas de rio, lago ou até mesmo do mar. Isso é um caso muito emblemático no México, que houve a explosão lá de um duto, porque estavam subtraindo e todo mundo levando baldes de combustível, daqui a pouco explodiu e matou várias pessoas. Como também você tem a questão até de ser, eu considero até como uma estrutura crítica, porque um crime praticado, né, uma perfuração dessa, que eu tenho que paralisar a distribuição de combustível e para conserto, que isso tem que ser rápido e é um custo elevado, eu posso paralisar essa transmissão, essa condução, esse transporte de combustível para determinada área que vai faltar para hospitais, para a própria sociedade, a comunidade em si com os seus veículos, para portos e aeroportos que utilizam do combustível para funcionar. Funcionar, né? Então, assim, são situações que há necessidade das empresas participarem, prepararem os seus funcionários, ter esses funcionários preparados, que é o que eu falei da segurança orgânica. Sim. Também a nos ajudar a entender a situação de cada modal, né? Certo. Então, o que acontece na pirataria, vamos dizer assim, né? O roubo em embarcações, o policial tem que entender, conhecer essa situação, como também no caso do duto, no caso do transporte rodoviário, no aeroviário. Então, é bastante interessante e, repito, posso falar, poxa, mas está falando de novo. A importância dessa integração entre todas as partes com a segurança pública, com os agentes de segurança pública, que são vários, né? Hoje nós temos a Polícia Militar de cada estado, a Polícia Civil de cada estado, nós temos as guardas municipais, que hoje é uma força muito grande e cooperativa e participativa hoje da segurança pública em todo o Brasil. Nós temos a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, em alguns estados, a malha rodoviária é muito grande. Então, um exemplo, por exemplo, de Minas Gerais, em que a maioria ali das rodovias é de competência e atribuição da Polícia Rodoviária Federal. E a Polícia Federal, que tem essa visão do crime organizado, do crime extra-estados. Então, a própria lei fala que se o crime de roubo de carga ultrapassa os limites dos estados, praticado, por exemplo, aqui em São Paulo, mas está sendo vendido no Rio de Janeiro e outros estados, é de competência da Polícia Federal. Então, é uma gama de agentes que precisam também se integrar, né? Então, tecnologia, ela é importante para as instituições públicas, de segurança pública, software, hardware e etc., como também para um empresário, né? E também para o próprio motorista. Né? Hoje existem vários aplicativos que ajudam o motorista a ter uma prevenção, ou pelo menos na situação do seu transporte no dia a dia. Sim. E, doutor, quando o senhor... dois temas também que eu achei importante aqui ressaltar. Ao final,
quando se subtrai lá aquele combustível ou qualquer produto químico que estava no duto, ou então qualquer outro tipo de carga, se entrega geralmente para aquele que é chamado de receptador, né? O receptador também, me parece, tem uma pena não muito gravosa, né? E como que a polícia enxerga essa questão da receptação? Houve já um implemento da nossa lei, e aí eu falo lei incluindo o Código Penal, Código de Processo Penal, outras leis extravagantes envolvendo o crime, já com relação até à receptação. Eu, pessoalmente, eu acho que o Brasil tem boas normas legais, mas eu acho que a questão está muito mais na questão da execução penal do que eventualmente na lei, na lei penal, né? Que todas elas envolvendo. Então, quantos casos nós não conhecemos? Você mesmo trabalhou, eu trabalhei na prisão ou de cumprimento de mandado de prisão de pessoas que estavam ali condenadas a mais de 250 anos, Sim. a 300 anos. Aí você fala, mas calma lá, se ele não pode ficar... a própria vida já não vai dar 250 anos para ele. Uhum. E aí a gente percebe que essas progressões faz com que ele saia num curto prazo. Então, a sensação que eu tenho é assim, nós temos hoje uma sensação de insegurança na população, porque ela vê que realmente tudo que se possa fazer ou se faz, a expectativa dela de resultado não é aquilo que ela tinha em mente, Sim. né? Então, a pessoa cometeu o crime, teve uma investigação, teve um processo, teve a condenação, teve a sua prisão, mas em pouco tempo, pela progressão, ele vai ser colocado em liberdade. Nós não temos no Brasil nem pena de morte e nem pena de prisão perpétua declarada institucional. Uhum. E, então, essa sensação de insegurança a população tem. E nós, na minha opinião, também, eu coloco que nós temos uma sensação de impunidade por parte do marginal. Porque se esse processo todo que eu falei, desde do crime que ele praticou, investigação e condenação, ele sabe que possa ter um benefício até antes mesmo da condenação, liberdade provisória, né? Ou depois, o benefício da própria lei já condenado, ele fala, pô, vale a pena. E até mesmo, talvez, a prescrição, né, doutor? Exato, exato. Então, a sensação de insegurança e a sensação de impunidade. Então, entendi. Eu acho que nós temos leis, né? Inclusive, com relação, por exemplo, a roubo de carga, nós temos, desde 2006, nós temos a política nacional, foi criada a política nacional de repressão ao furto e roubo de veículos e cargas. Então, nós percebemos, às vezes, que você tem furtos de veículos, quando a gente está fazendo o transporte de carga, sim, porque interessa para ele o veículo, que vamos dizer... Além da carga, o veículo também, né? Ou só o veículo, porque o valor do veículo é muito maior do que a própria carga, sim. Seja ele o que a gente fala trator, que seria o cavalo, né? Uhum. Ou a própria carreta. Certo. Aí você tem o roubo dos dois, ele levou o cavalo, levou a carreta, levou a carga, ou ele vai pegar só a carga. Então, por isso que eu falo que hoje é um crime organizado. Eu sei o que eu quero e eu sei para que eu vou fazer eu tenho um fim para tudo. Então, né? Já faz a seleção com aquele objetivo. Exato. Né? Então, hoje, por exemplo, às vezes você vai perceber que o roubo de carga está incluindo o veículo. Então, com a crise que nós tivemos da pandemia, da Covid, e também hoje com a questão envolvendo, inclusive, algumas guerras, né, que nós temos no Mar Vermelho lá, o transporte marítimo, a Rússia com a Ucrânia, porque lá produz fertilizantes, né, a Rússia.
Então, às vezes, acaba impactando coisas que eu falei no início, a questão mundial, acaba impactando dentro do Brasil e aí trazendo ao sistema de segurança pública. Então, faltando peça para montadoras de veículos, e eu tendo o veículo aqui no Brasil necessitando dessa reposição de peça, às vezes vai proporcionar que eu vá ter o crime, porque eu preciso desmontar, fazer o desmonte desse Já veículo. o interesse de um receptador. Com certeza já vou ter a entrega, né? Uhum. Então, a guerra da Ucrânia e da Rússia, a Rússia, ela produz fertilizantes, né? O Brasil consome 85% do fertilizante que é utilizado no Brasil é do exterior. Então, com a guerra, você tem uma produção menor, ou impacta nessa situação, o produto aqui torna-se caro, então aquele produto que custava X, hoje é X mais 1, e aí já vai ter um alerta para os criminosos. Olha, Sim. Esse produto hoje nos interessa. Pode não ter se interessado um dia antes e pode depois de um dia também não ter mais. Mas naquele momento, por essa situação que às vezes é externa, traz essa realidade. Hoje, com a guerra lá, vamos dizer, com esse evento que está acontecendo no Mar Vermelho, né, que você tem transporte marítimo, pode impactar também algumas coisas no Brasil, porque a China é exportadora, o Brasil recebe muito produto da China, Sim. E isso também pode fazer com que a gente tenha essa situação. Determinadas cargas, né? Então, eu posso ter também eventos naturais, né? Chuva no norte, no sul, no nordeste, a produção diminuiu de grãos, então aquele grão foi para X+, a importação ficou maior. Então, essa predição é muito importante para as autoridades públicas, para os empresários, para as pessoas que trabalham com segurança, porque aí ela vai ter condições, e além do que eu estou falando, da prevenção. Né? Uhum. Predição é fazer, descobrir o que vai acontecer no futuro. É uma análise de cenário, né? Isso, Futuro, né? exato, Uhum. exato. Que pouco se faz, né? Sim. Eu posso dizer que nós somos um pouco imediatistas, né? Tentar, até algumas leis, a gente percebe que é nesse sentido, imediatista. Aconteceu um fato, vamos fazer uma lei para isso. Sempre tem um componente, às vezes tem um componente emocional, momentâneo. Será que é necessário? Será que é? Então, a gente acaba sendo, na segurança pública, também um pouco reativo, né? Sim. Correndo atrás do prejuízo. E quando nós somos segurança pública, a gente tem que realmente ter essa visão preditiva, essa questão de prevenção. Muito interessante. Aliás, nesse contexto, estaria aqui mais uma indagação que eu queria lhe fazer, não é? Quando o senhor fala em prevenção, a prevenção com a inteligência e com tecnologia, não é? Como os serviços de inteligência podem colaborar com a prevenção e talvez até com a predição, né, que é a produção de um conhecimento de análise de cenário futuro, e dentro daquela questão que eu ia lhe fazer também, se o senhor puder falar um pouco a respeito, da tecnologia hoje existente, né, para proteger as cargas, os veículos, os modais de modo geral, e também quais são as contramedidas, né, que hoje os malfeitores têm usado para driblar esse controle. É muito interessante esse assunto. Primeiro, assim, que eu acho que, como eu disse, que as empresas têm a sua segurança orgânica e tem que se utilizar dessa segurança orgânica em toda a sua gama de funcionários, de estrutura física, né? Então, desde um alarme de acesso até o transporte, quando você coloca um veículo com uma carga para ser entregue em determinado local, que precisa acompanhar. Então, existe toda essa tecnologia física, e muito utilizado no setor de transporte, o rastreamento, né? Seja ele do veículo, seja ele o veículo, o trator, né? O caminhãozinho que está puxando, a carreta que está ali acoplada,
das mercadorias, né, que Também. também é imprescindível ter. Uma questão importante que eu sempre falo é não só a questão do rastreamento, mas também da rastreabilidade do produto. Então, hoje você tem, por exemplo, produtos que são colocados, são produzidos e fabricados com um lote enorme. E aí, quando o policial aborda, apreende um produto, às vezes ele não consegue identificar de quem é aquele produto para se falar foi vítima ou não de um roubo. Né? Então, a rastreabilidade eu acho que é um requisito fundamental, essencial, que ainda nós, no Brasil, estamos muito aquém. Nós precisamos ter essa rastreabilidade colocada nos produtos. Até porque facilita também que essa rastreabilidade, hoje existe tecnologia que o consumidor, a hora que ele chegar, por exemplo, numa gôndola e pegar o seu telefone e fazer uma leitura de um QR Code, aquele produto que ele fez o QR Code, ele está mostrando lá até para a segurança pública ou até para o empresário que foi feito por fulano de tal, no dia tal, na hora tal, naquele local, e eu sei que aquele produto é furtado ou não. Então, é uma coisa assim que muito interessante. Nós precisamos evoluir, né? E aí, quando você fala em inteligência, a inteligência é para se usar de tudo isso, e a inteligência que vocês, as empresas de segurança e as empresas de transporte, e também fazem, junto com a segurança pública, dessa análise total. Então, é importante, às vezes, a informação que as empresas recebem ou têm, produzem, ou tendo assessoria de uma empresa de segurança específica, produzem de determinado evento e colaborem com a segurança pública. Porque, às vezes, as informações chegam diretamente ou vocês têm mais dados do que a própria polícia e que isso vai nos ajudar numa investigação, né? Justamente. Então, ou numa investigação de um crime que aconteceu ou de alguma coisa que possa estar sendo perpetrada. Então, como essa fraude que eu falei eletrônica, por exemplo, se a empresa já deu um alerta para ela que ela possa ser uma vítima futura, ela pode fazer esse comunicado à polícia e estudar o que está acontecendo e, às vezes, até identificar realmente esses fraudadores, né? Numa investigação sendo feita. Então, assim, nós temos hoje sistemas excelentes, né, que são utilizados tanto para as empresas tanto de transporte como as empresas de segurança e a própria polícia, né? Então, nós temos hoje sistemas que fazem ligações de câmeras, né, no rastreamento e acompanhamento de câmeras. Nós temos leituras, inclusive, de sistemas de notas fiscais, que você pode, o caminhão transportando pela placa, ele sabe qual é o produto que está sendo transportado, a nota fiscal que foi emitida, para onde está indo, de onde está... Quer dizer, tudo isso vai colaborando, né? As identificações que os estados têm, o Brasil, por incrível que pareça, em 2024, né? Nós estamos aí agora começando a identidade única no Brasil. Isso vai nos ajudar muito, porque são os bancos de todos os estados estarão num banco único e identificando todas as pessoas. E pode ter certeza que a identificação não é só na questão do crime. Nós temos que também pensar que essa identificação vai servir na identificação civil da população, na construção de escolas, de hospitais e tudo mais. E nesse contexto, né, diga-se de passagem, doutor, nós vivemos num país que tem uma dimensão continental, né? O Brasil, um país imenso, quinto maior país do mundo, então aqui e com diferenças regionais também muito grandes, né? Então essa questão de ter um documento de identificação único para todo o país já tarda, né? Sim, perfeito. Nós precisamos, que eu falei, tudo isso vai nos ajudar quando o policial não só na prevenção vai realizar, eventualmente, numa abordagem, né, numa vistoria do veículo, no policial rodoviário que está ali fazendo o seu trabalho, identificando o veículo, identificando o motorista, como também, eventualmente, após o crime,
nós temos condições do banco de reconhecimento por foto, por impressões digitais, né, por análise de DNA. Hoje, a perícia, quando ela vai fazer um local, não tira só foto, né? Ela tem a coleta de impressões digitais, ela tem a coleta de material orgânico. Então, bancos de DNA, não é, doutor? Sim, então tudo isso faz com que esse complexo, né, esse conjunto, vamos dizer, de ações, seja do particular, seja do privado, seja da empresa, seja do Estado, nós unimos no combate à criminalidade. E, especificamente, o roubo de carga está incluído nesse contexto. Sim, sem dúvida nenhuma. Doutor, esse tema é um tema muito interessante, né? Todos nós sabemos, mas o que motivou o senhor, o que levou o senhor a aprofundar-se nesse assunto do combate a esse tipo de crime? Lógico, quando você faz um concurso para delegado de polícia, como nós falamos, é o médico clínico geral, né? Nós começamos nossa atividade num plantão de delegacia, onde se apresenta o Código Penal, né? E o Código Penal, eu falo todas as leis que estão ali, fazem parte do contexto da criminalidade, de A a Z, né? Se atende desde um crime ambiental, hoje aí, a apreensão de um passarinho, até talvez o crime mais violento, que é a morte no homicídio, né, do latrocínio. Então, você acaba sendo envolvido em todo esse contexto. E, dependendo da unidade, dependendo do estado, você tem algumas situações especializadas, né? Eu cheguei um pouco mais próximo ao contexto envolvendo a questão do roubo de carga em 2009, quando eu fui convidado para assumir a delegacia de roubo de cargas aqui do Departamento de Investigações Criminais, o DEIC, e fui convidado para assumir como coordenador do programa do Estado de São Paulo de prevenção e repressão ao roubo de carga, que nós denominamos Procarga. Esse programa já tinha sido implementado pelo Estado, sob a regência da Secretaria de Segurança Pública, inclusive serviu para outros estados também implantarem esse mesmo programa, que é um programa bastante exitoso. E, ao ser convidado para assumir como coordenador, você acaba tendo a questão, uma visão um pouco maior, uma visão maior da criminalidade e roubo de carga, não só do Estado, mas não só dos modais que eu falei, mas também com outros estados e até internacional. Sim. Então, esse conhecimento acabou sendo proporcionado quando eu fui convidado, repito, pelo secretário de Segurança Pública à época, doutor Antônio Ferreira Pinto. Aqui eu presto minhas homenagens igualmente, por um excelente secretário de Segurança Pública e que também tinha como seu assessor, o secretário adjunto, o doutor Ronaldo Rocepian. Então, com todo o apoio que eu tive do doutor Ferreira, doutor Arnaldo, eu consegui ter esse conhecimento mais dedicado ao roubo de carga e fazendo com que a gente tivesse contato com os outros colegas dos outros estados, entendendo toda essa situação. E acaba sendo um pouco apaixonante, né? Então, foi assim, aquela picadinha que deu e que agora acabou virando um pouco mais a especialização. Muito interessante. Olha, e também, doutor, a gente percebe, né, que o senhor se aprofundou aí na questão do roubo de carga, mas fez com que esse programa, o Procarga, também evoluísse bastante aqui no Estado, né? Nós tivemos aqui momentos muito felizes, em que eu me recordo, até eu ainda estava na instituição, que tivemos uma diminuição sensível, né? O senhor entende que talvez pudéssemos renovar esse programa de combate ao roubo de carga em algum momento, talvez num programa nacional que pudesse fazer com que todos os estados da federação pudessem se falar a respeito? Sim, importante, eu
gostaria de colocar bem claro que o Procarga ele partiu por iniciativa do próprio setor de transporte, né, da Federação de Transporte de Cargas e do Sindicato de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo, dos seus membros já na época de 87. Ah, sim. E aí, apresentado essa proposta, inclusive, o Procarga ele foi criado inicialmente por uma resolução da Secretaria de Segurança Pública e, posteriormente, ele foi instituído por uma lei. Então, foi apresentado, acho que, salvo engano, pelo Afanásio Azad, salvo engano, mas minhas homenagens a ele, que sempre foi um colaborador da Segurança Pública em São Paulo. E esse programa, ele ainda está vigente, né? Hoje tem um outro delegado de polícia como coordenador. O que foi importante desse Procarga, como disse, que já a iniciativa apresentada pelo setor de transporte, pelo sindicato, pela Federação de Transporte de Carga do Estado de São Paulo, dos empresários, acabou refletindo isso para outros estados também, porque as federações fazem parte do Conselho Nacional de Transporte, a CNT, né? Confederação. E isso, hoje, nós temos o Procarga nos mesmos moldes, criado até por lei também em Goiás, nós temos no Rio de Janeiro, proposta em Minas Gerais. Então, acabou realmente percebendo que esse programa, que é um programa do Estado de São Paulo institucional da segurança pública, e que tem os seus agentes natos, que são a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Superintendência da Polícia Técnica e Científica, e que aí são convidados outros a participarem. O Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, a Receita do Estado faz parte desse programa. Então, as ocorrências envolvendo roubo de carga que a Receita possa identificar, ela comunica à polícia e vice-versa. Então, é um programa que veio, na verdade, escrito para organizar, para coordenar e, principalmente, integrar as instituições, sejam elas privadas ou não, sejam elas públicas ou não, né? Então, e até esse programa também fala sobre a capacitação dos nossos policiais, pelas academias das polícias e também outros que possam participar. Então, é um programa muito interessante. E que, como eu disse, em 2006 veio a Lei 121, que fala sobre a política nacional. Então, nós temos, entre aspas, o Procarga Nacional, porque existe certo. A política nacional de prevenção a furtos e roubos de veículos e cargas. Sim. E também é interessante comentar que dentro dessa política foi criada pelo decreto que regulamentou isso em 2015, o comitê gestor dessa política. Então, esse comitê é formado por vários representantes de ministérios federal e também de secretarias dos estados e outros agentes. Então, essa política nacional com esse comitê é como se fosse um Procarga gigante. Nacional. O Procarga nacional. Como se fosse, não, é Procarga. Uhum. O que nós precisamos realmente, às vezes, é poder fazer com que ele possa ter uma efetividade maior, né? As transições de governo de 4 em 4 anos, né, que a nossa democracia faz com que, às vezes, ele possa ter essa oscilação de movimento, né? Uhum. Mas que nós temos isso institucional, tem. Então, basta os seus gestores públicos e também os gestores privados se cobrarem, né? Sim. Fazer com que, olha, existe, vamos fazer funcionar. Ó, está funcionando, olha, está ótimo, precisamos implementar isso, precisamos implementar aquilo. Uhum. Então, eu acho que foi, assim, São Paulo teve repito, minhas homenagens ao Sindicato de Transporte de Carga do Estado de São Paulo e aos sindicatos, né, e à Federação do Estado de São Paulo, que tiveram essa iniciativa em fazer com que realmente tivesse esse programa e que acabou repercutindo nessa política nacional. Poxa, muito interessante. E olha, doutor, o senhor me fez lembrar também de uma outra questão,
que diz respeito a esses sindicatos, né? E é uma dúvida que eu tenho a respeito. Esses sindicatos e federações, associações de empresas de transporte, elas envolvem também entidades privadas de outros modais ou só do transporte terrestre? Não, deixa eu fazer uma observação também que eu quero parabenizar também, porque nós temos sindicatos dos motoristas, né? O transporte rodoviário, que eu falei no início, que é o maior modal nosso, né? É o rodoviário, a malha rodoviária é gigantesca no Brasil. Pode ser tanto de volume de veículos, mas também de cargas, de né? Carga, mas nós precisamos do motorista. Então, minhas homenagens aos motoristas, que são as pessoas, são os profissionais que estão no dia a dia aí e que, infelizmente, são os alvos da criminalidade. Sim. Nós temos cada modal, os sindicatos, os seus representantes, né? Então, como o setor de transporte rodoviário é maior, nós temos aí as federações de transportes rodoviários, né? Certo. Mas a própria Confederação Nacional de Transporte, ela tem a visão do hidro, né? Ela tem a visão do transporte rodoviário, ela tem do aéreo, do ferroviário, né? Sim. E também do dutoviário. Então, a confederação, ela acaba tendo essa visão nacional, né? Desses modais dos transportes. Mas que essas entidades são importantes, independente da questão sindical, profissional, porque são elas que, às vezes, têm as informações que nos ajudam a segurança pública muito no tratamento das manchas criminais, dos eventos que ocorrem, né? E também acabam sendo, vamos dizer, o palanque, né, para que aquela vítima, aquele empresário, aquele motorista possa chegar, às vezes num órgão de segurança pública com um pouco mais de representação. Sim. Além da carteira nacional de identidade, hoje a gente sabe que estados como o de São Paulo, por exemplo, tem o registro digital de ocorrências, né? E isso no Brasil se pensa também em fazer? Perfeito. Eu acho que você entrou numa questão que eu acho imprescindível atualizar. O boletim de ocorrência é a peça informativa que o cidadão tem com a segurança pública em falar que ela foi vítima, né? No estado de São Paulo, nós temos a ocorrência registrada eletronicamente. Então, o boletim de ocorrência que está sendo feito lá no Pontal do Paranapanema está imediatamente sendo de conhecimento aqui na Baixada Santista. A possibilidade de registro físico, a pessoa presencial na delegacia, como o eletrônico. Então, nós abrimos a oportunidade para o cidadão fazer o boletim pela internet. Ele vai ser analisado, referendado e autorizado que aquela comunicação é um crime e assim registrado. Nós temos um problema no Brasil, né? A identidade única é exatamente uma questão importante porque ela está nacionalizando uma identificação. E nós não temos isso no registro de ocorrência. Então, o boletim de ocorrência que é feito em Minas Gerais e o policial do estado de São Paulo não consegue visualizar. E vice-versa. E assim para todos os outros estados. E eu vou dar uma exceção. E isso faz com que a criminalidade também tenha percebido isso. Então, ela pratica, às vezes, o roubo num estado, leva a mercadoria para outro, e isso faz com que essa dificuldade de comunicação... Então, eu roubo a pessoa aqui no estado de São Paulo, com o caminhão, vou até Minas, largo ela lá, ela vai lá na delegacia registrar de um evento que aconteceu aqui em São Paulo, que só vai ter conhecimento quando vier fisicamente essa comunicação. Justamente. Então, o Brasil, o Ministério da Justiça criou um boletim de ocorrência nacional
mas não são todos os estados que têm essa participação. Então, salvo engano, eu vou pedir desculpa porque eu não lembro os estados que participam, mas são quase os que se encontram na região norte e alguns do Certo. nordeste, que estão nesse registro nacional de boletim de ocorrência. Então, o que é feito no estado X consegue verificar que está sendo no estado Y. Mas isso não faz parte do contexto nacional e faz com que a marginalidade e a criminalidade, as organizações criminosas saibam e façam isso uma dificuldade nos trabalhos de polícia, porque essa dificuldade de comunicação imediata, essa questão de investigação imediata, tudo isso faz com que o tempo é o prejuízo no trabalho de identificação. Então, cada dia que passa fica mais difícil investigar, né? Também, como eu disse, nós estamos em 2024, o bug do milênio era 1999 para 2000, né? Que o mundo ia acabar, e ainda nós estamos em 2024 sem essa unificação das ocorrências, e que é imprescindível para a questão da política nacional de segurança pública. Não falo só de roubo de carga, eu falo nacional de segurança pública. Nós temos que atualizar isso. Então, por que eu falei 2024? Ainda que cada estado tenha um sistema, que cada um use uma plataforma, eu tenho certeza que existe algum técnico no mundo que consegue fazer com que essas linguagens ou esses sistemas se comuniquem. Pois é. Né? E ainda que possa ter um tempo, mas que vá trazer uma coisa única para nós. Então, a identidade, ótimo, né? Estamos começamos agora, já é um passo, mas precisamos trazer isso um pouco mais rápido, essa questão. Isso nós tínhamos que, inclusive, por exemplo, o mandado de prisão. Nós tínhamos dificuldades em saber se o indivíduo estava procurado ou não pela justiça de outro estado. Hoje nós temos o Banco Nacional de Mandados de Prisão. Então, o mandado de prisão que é expedido lá na cidade do Belém, para a justiça, automaticamente Porto Alegre, a autoridade de lá está sabendo. E nós não tínhamos essa comunicação. Então, eu precisava, às vezes, pesquisar, ligar para um estado, perguntar se aquele indivíduo estava com mandado de prisão em aberto. Às vezes, você pegava sábado e domingo, ou feriado, ou o fórum fechado, que era aniversário da cidade, e você está com o indivíduo na mão, que está, entre aspas, você recebeu uma informação que era procurada. Então, repito, integração, modernidade, tecnologia, não tem como não estar junto com segurança pública, em todos os aspectos. Nós vivemos num mundo digital, né? Lamentavelmente, em alguns rincões aí do Brasil, a coisa ainda é feita no papel e tal. Então, se nós não evoluirmos para esse caminho de digitalizar as informações, para que todos possam ter acesso, fica muito mais difícil, né? O senhor vê com bons olhos envolver também a iniciativa privada de um modo geral, seja as empresas da área de segurança privada? O senhor já respondeu que sim, né? Mas gostaria que o senhor dissertasse um pouco mais. O envolvimento das empresas de segurança privada e também das empresas de monitoramento eletrônico e rastreamento veicular, além de outras atividades de segurança privada, estarem mais próximas de um programa como o Procarga, não seria interessante ter também uma cadeira do sindicato dessas empresas para falar, ou até mesmo, por exemplo, da ABESE, que é a Associação Brasileira de Empresas de Segurança Eletrônica, que são, na sua maioria, as que fazem os rastreamentos veiculares, né? As gerenciadoras de risco, as GRs, estarem com uma cadeira num programa como esse do Procarga? Sim, como eu disse, na verdade, por exemplo, eu vou falar do Procarga aqui do Estado de São Paulo, mas como também o nacional, que eu falei, esse comitê, ainda que ele não tenha cadeira fixa, né, mas sempre é convidado. E se não convidado, se convidar, né? Eu, como coordenador na época do Procarga, na última gestão, nós estávamos lá no Centro Integrado de Comando e Controle, o coordenador do centro era o General Saul, então nós convidamos esses setores
para que a gente pudesse conhecer, se já conhecia, atualizar as situações de cada um. Então, às vezes apareciam, por exemplo, seguradoras de veículos, né? Que elas têm o conhecimento do que está acontecendo com a sua carteira, dos veículos que estão sendo furtados e roubados, entender o que está acontecendo, o contexto. A georreferência, tipo de veículo. E aí você analisar, como eu disse, né, a pandemia, faltando peça, né, fraude na comunicação, boletim, falsa comunicação de crime, então é isso. Gerenciadoras de riscos, né, porque elas têm a questão que eu falo, o empresário, quando começa o setor de transporte, é quase que certeza que ele gosta do transporte, ou porque de veículos, ou vem de alguma ascensão de família, né? Sucedendo algum familiar. Mas, necessariamente, às vezes, ele não tem o conhecimento técnico da segurança, né? Que eu falei da segurança orgânica, né? Então, eu compro uma casa, tá? Só que eu achei bonito a casa, a sua estrutura, mas eu não conheço nada o que eu tenho que colocar na casa para poder me ajudar na questão de segurança, né? De invasão ou de qualquer outro risco, até risco geográfico, né? Sim. Então, eu preciso de um especialista. Então, a participação das empresas de segurança no setor de transporte, eu acho que está direcionada diretamente, né? Aquele empresário que tem condições de ter o aporte e de um assessoramento de uma empresa de segurança faz com que ele tenha uma visão mais ampla, né? E esse assessor geralmente tem esses contatos com as polícias para facilitar as informações a serem passadas de lado a lado, exatamente. Então, eu acho assim que essa integração, repito, né? A gente fala muito da palavra integração, cooperação, mas se não tiver isso no dia a dia, com certeza nós vamos ter dificuldade ou vai ter uma falha, né? Então, basta o setor que queira participar, tanto do Procarga, que é o programa aqui em São Paulo, de prevenção e repressão ao roubo de carga, ou qualquer outro crime que não seja roubo de carga. Por exemplo, nós temos a questão, por exemplo, dos PIX, então, são reuniões que são feitas com os especialistas da FEBRABAN, dos bancos, das operadoras, por exemplo, de e-commerce. Então, cada setor que tem a sua situação invadida, vamos dizer, pela criminalidade, pode procurar a autoridade, né? E se apresentando para nos ensinar e falar do que está acontecendo, e às vezes ensinar realmente o policial. Isso é um caso muito pontual, que quando nós começamos a ter a questão dos furtos de dutos, as empresas que fazem o transporte de dutos fizeram treinamentos com os policiais. Interessante. Porque aí ele mostra o seguinte, olha, esse tipo de equipamento é o que é utilizado para fazer a trepanação, que é o que é colocado ali no duto, soldado. Esse tipo de mangueira é a mangueira que eles usam. Então, quer dizer, o policial, ao abordar, ele vai verificar que aquilo, é um alerta. Um exemplo muito prático, interessante, são aqueles bloqueadores de sinais de comunicação, que nós chamamos de jammer. Ele bloqueia o sinal do rastreamento, né? Então, quando isso acabou surgindo e sendo utilizado, o nosso policial não conhecia. E, às vezes, abordaram o indivíduo no carro, ele falava, isso aqui eu sou técnico de telefonia, eu uso, e liberava. E, às vezes, era um equipamento usado para bloquear o sinal do rastreamento eletrônico do caminhão para praticar o crime de roubo. Então, todo esse conhecimento que você falou, vice-versa, mão dupla, integração, é muito importante. O policial tem que ser atualizado em todos os aspectos, inclusive no eletrônico, porque nós temos hoje os crimes eletrônicos muito envolvidos nessa questão, né? E envolvendo o eletrônico com a carga, nós temos o e-commerce, né? Que foi uma modalidade que aumentou muito com o Covid, né? E que nós temos diversos transportadores, né, com diversos produtos, como é o carteiro, que é uma vítima do roubo de carga, no Brasil hoje atuando. Então, nós temos que conhecer esse segmento. Esse segmento se apresentou, mas se apresentar às autoridades, falar, olha,
está acontecendo isso. E aí fazer todo um planejamento, fazer um estudo, fazer um trabalho de inteligência para se fazer prevenção. Perfeito. Doutor, o senhor tem uma visão estratégica muito interessante. Hoje, para o Brasil, né, para as polícias de um modo geral, não só a Polícia de São Paulo, mas a do Acre, da Bahia, assim sucessivamente, há alguma estratégia, alguma medida que pudéssemos indicar para melhorar a performance? Eu, de minha parte, particularmente, entendo que há uma escassez, hoje, lamentavelmente, existe uma escassez de policiais, né? Por motivos diversos, enfim, os policiais vão ficando maduros, vão se aposentando e outros saem por outros motivos, mas, enfim, e eu não percebo a existência de concurso público em quantidade suficiente para suprir. Mas, além dos recursos humanos e recursos materiais de tecnologia, etc., existem algumas outras estratégias que as secretarias de segurança pudessem lançar mão, em conjunto, talvez até mesmo com os organismos federais, para que a gente pudesse melhorar a performance da investigação? Não, eu acho que essa situação eu acho que já ocorre, né? Os estados, cada um identificando a característica do crime que está acontecendo e acabam se unindo e fazendo um trabalho de prevenção e de repressão. Então, um exemplo, o roubo de carga, por exemplo, no norte, a bacia hidrográfica é muito extensa e grande. Então, e passam por vários estados, né? Uhum. E então já existe uma organização na norte com visão especificamente a questão do roubo de carga, envolvendo o governo federal, Marinha, o próprio Exército, a Aeronáutica, naquele trabalho ali, porque, como eu disse, o roubo de carga envolve outros crimes. Né? Então, o combustível que é subtraído vai alimentar o garimpo, vai alimentar o tráfico de droga e etc. Uhum. E no Sul, a mesma coisa. No Sudeste, nós temos hoje, no estado de São Paulo, a reunião entre alguns estados, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás, o Mato Grosso do Sul, que são os estados, Paraná e Rio Grande do Sul, que são estados que vão se unindo, Uhum. né? No combate à criminalidade, porque nós temos estados característicos aqui do Paraná e Mato Grosso que fazem divisa com o país, Sim. né, com o país vizinho, Rio Grande do Sul, e que às vezes a criminalidade ou saiu desses estados do interior de São Paulo e vão para os países vizinhos ou vice-versa. Então nós temos o contrabando de arma, contrabando de tráfico de droga, tráfico de produtos ilegais, né? Temos aí o descaminho, e vice-versa, produtos que são subtraídos aqui e levados para lá. Então, já existe essa integração. O que nós precisamos é ter, como você disse, um banco de dados unificado dos registros de ocorrência, para que a gente tenha isso online, né, esse maior, porque às vezes um rádio de uma viatura não conversa com o rádio da outra então viatura. Esse é um grande problema. Às vezes na mesma região não consegue falar uma com a outra, né? E hoje, os aplicativos hoje acabam solucionando. Nós temos vários grupos de empresários, de gerenciadores de risco, de policiais, em grupos de redes sociais aí, fazendo as comunicações, porque é o método mais rápido para se comunicar. Então, às vezes vem lá, olha, alguém teve um produto X assim, que eu estou mandando a foto, subtraído, e às vezes a carga é de um estado até distante. Mas foi por causa... Grupos de WhatsApp, por exemplo, de policiais, né, que se comunicam com rapidez. Isso. Então, aí você tem uma resposta mais rápida, né? Então, mostra que essa integração existe, ainda que, às vezes, precisa ser oficializada para se ter mais efetividade, mas também não adianta eu oficializar e não cobrar. Né? Fato. Então, os estados se entendem. Eu acho que o governo federal, o Ministério da Justiça, vem fazendo isso já há um tempo, tanto é que foram criados no Brasil, foi criado o Centro Integrado de Inteligência Nacional, e o nacional nós temos hoje o Centro Integrado de Inteligência
e Segurança Pública Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E esses centros, eles têm representantes, por exemplo, Sudeste, policiais civis e militares do estado de São Paulo, de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Sentam todos no mesmo local, na mesma sala, se integrando com as suas informações, cada um com o seu banco de dados, né? Se nós tivermos o nacional, não precisava, mas sentam ali. Temos outras agências que participam, então a própria Receita Federal, o próprio Sistema Nacional Penitenciário, Secretaria de Fazenda, Polícia Rodoviária Federal. Então, esses centros já estão foram constituídos e estão trabalhando exatamente com essa visão nacional e de integração o mais rápido possível. Muito bom. Então, nós precisamos, está funcionando? Ótimo. Está faltando algum X, algum Y? Vamos colocar esse X e Y para poder fazer com que ele tenha um resultado maior. Né? Isso é muito bom. Isso falando em todos os crimes que eles têm essa competência, né? Essas atribuições de inteligência e segurança pública. Então, foram criados esses centros e esses centros têm essa capacidade de fazer essa integração já mais próximo com a sua região. Legal. E aí nacional. E aí tentar polariza para o país exatamente. inteiro. Um evento que acontece aqui em São Paulo, mas que eu preciso integrar essa informação urgente. Um caso muito, muito pontual com isso, por exemplo, são atentados em escola. Que às vezes você tem a pessoa que fez o atentado aqui, mas ela está conversando com uma outra pessoa que identificou a polícia de um estado muito distante, né? E que precisa tomar ação imediata. Então, esse centro tem condições de acionar para poder tomar a providência o mais rápido possível. Porque ultrapassa os limites da sua região, da competência da autoridade policial. Excelente. A gente tem hoje uma ideia de prejuízo econômico que o roubo de cargas traz para o Brasil? Bom, o prejuízo é enorme, né? Não só na questão envolvendo o roubo de carga, da carga que foi subtraída, mas também o terceiro, que seria os veículos que são subtraídos nesse contexto. Dentro dessa análise, você vai fazer também o roubo de carga dentro do que nós chamamos de economia subterrânea, que aí você está incluindo o roubo de carga, aí você está incluindo o contrabando, as falsificações, então chega a bilhões, né, de reais. O que é interessante é que quando você pega empresas que fazem análise mundial sobre roubo de carga, o Brasil ele é um dos tops que aparece ali, infelizmente. Nós temos identificações, não é por essa ordem, mas identificações, por exemplo, da África do Sul, México, Brasil, alguns países da Europa. Mas aí eu sempre faço um questionamento, né? O que é roubo de carga na Inglaterra? O que é roubo de carga na Itália? O que é roubo de carga nos Estados Unidos? O que é roubo de carga no México? E o que é roubo de carga no Brasil? Então, eu vou dar o exemplo Estados Unidos e Brasil. Nos Estados Unidos, a Agência Nacional de Investigação, o FBI, ele fez uma definição sobre roubo de carga e passou para todos os outros estados para que, ao identificar o crime com aquela definição, ele é considerado roubo de carga e ele tem um mapa nacional. Certo. No Brasil, eu não tenho essa definição de roubo de carga aqui. Então, cada estado identifica o crime que foi praticado, aquele evento, se é roubo de carga ou não. Então, por exemplo, tem estado que ele vai trabalhar, vai investigar numa delegacia especializada o roubo de carga acima de 100 salários mínimos. E nós temos, por exemplo, estado que não. Qualquer objeto, durante o transporte, for subtraído, é considerado roubo de carga. Pode ser uma bicicleta, pode ser um produto de R$2.000, ou R$1.000, ou R$500. Então, tem estado que vai considerar roubo de carga se transportado em veículo acima de X tonelada. O veículo com X tonelada
se for subtraída a carga, ele vai ser considerado como... Então, nós não temos no Brasil, oficial, a definição de roubo de carga. Precisa parametrizar isso, Então, né? aí, você falar que X estado tem X roubo de carga, eu preciso ver o que ele considerou como roubo de carga. Aí, isso eu trago, agora eu levo para o mundial. O mundial. Porque um empresário estrangeiro, a hora que ele fala assim, eu vou construir uma empresa, vou montar uma empresa no Brasil, e eu vou precisar de transporte de carga. Ele fala, como que é o Brasil segurança de roubo de carga? Se ele for pegar essa informação, ele fala, não, no Brasil eu não vou pôr. Ele está aqui como crítico. Eu não vou pôr no México, está como crítico. Eu vou colocar em outro país. Então, também não existe essa definição mundial. Certo. Então, eu falo que são as coisas, às vezes, pequenas, mas que nós precisamos nos organizar no Brasil, para que a gente também tenha uma organização mundial. Esse comitê gestor da política nacional, que foi do Ministério da Justiça, ele fez uma recomendação, eles fizeram uma definição, inclusive eu fui uma das pessoas que colaboraram com algumas sugestões para essa definição do roubo de carga, e foi feita uma definição e foi enviada para cada estado recomendando a utilização dessa definição como roubo de carga, que a intenção era nacionalizar. Mas, por nossa característica da República Federativa, na questão de segurança pública, os estados têm as suas competências individuais, né? Então, um estado pode aceitar ou não essa definição e continuar com 100 salários mínimos, ou registrar apenas com X toneladas. Então, precisaríamos ter uma conscientização maior, nacional, tipo assim, não, vamos fazer isso, porque para nós é interessante conhecer o roubo de carga, efetivamente, e até dar uma resposta internacional. Exato. Porque eu deixo de ter, às vezes, investimento no Brasil por causa dessa situação que é apresentada. Essas empresas fazem as análises conforme os estados fornecem e o próprio Ministério da Justiça tem cadastrado lá a questão do roubo de carga. É apenas de identificar. Está qualificada essa informação? De que forma foi feito? Aí sim entender, né, o contexto. Entendo. Doutor, aproveitando o ensejo, né, a gente está falando aqui de roubo de carga e é correlacionado, né, pode-se assim dizer, e muitas das vezes aí o senhor já mencionou que, além de levar o trator, né, o veículo que puxa a carreta, leva-se a carreta também e a carga, e até o senhor já mencionou que em alguns casos existem que, além da carga, leva-se também o veículo, né? Então, abrange-se também a questão do roubo e furto de veículo, né? Quando a gente fala em veículo, vem à mente um automóvel, um caminhão, né, uma van, mas me parece que também são levados embarcações náuticas, né? Eventualmente aeronaves, né? E outros tantos, né? Até máquinas, né? Que são também furtadas ou roubadas. Esse cenário também é preocupante no Brasil? Sim, com certeza. Como o índice comparado de furto e roubo de veículos é muito grande no Brasil. E como você bem disse, veículos você tem o veículo de propulsão humana, né? Também. A bicicleta, e tem o veículo de propulsão animal, que é a charreta, a carroça, mas no Código Nacional de Trânsito você vai encontrar os veículos relacionados. Sim. E você tem essa questão que você falou, que é que nós chamamos de linha amarela, né? Que são os equipamentos agrícolas, os tratores, né? Aquelas, equipamentos gigantes que têm como transporte, né? Ou utilizado para maquinário, né? De colheita e tal, mas são o que nós chamamos de linha amarela. Também de serviços, né? Essas pás, carregadoras e tudo mais. Nós temos a incidência muito grande nesse contexto,
não só na área urbana, mas também na área rural, né? Hoje, a criminalidade envolvendo a questão do roubo de carga, ela foi para o interior, porque eu tenho exatamente um equipamento desse, que seria ou um veículo, um caminhão que me interessa, ou eu tenho um trator que me interessa, como eu tenho defensivos agrícolas que são um valor agregado imenso, ou fertilizantes que são caros, e os próprios animais. Então, você tem lá um nicho preparado, né, para a criminalidade. E aí eu falo que entra de novo a segurança orgânica, né? Pois é. Então, na realidade, o Estado ele tinha que ter uma análise do que eu tenho dentro do meu, é como você faz na tua casa, né? O que eu tenho em casa, Sim. né? O que é valioso, o que não é valioso, por que Uhum. guardar ou não guardar. O Estado é a mesma situação, né? Então eu recebo produtos, por exemplo, fertilizantes do exterior que têm um valor agregado muito alto ou que são produzidos aqui e são distribuídos para colheita, né? Desculpa, para plantio, né? Ou pós-plantio, pós-colheita, quer dizer, você tem que conhecer toda essa cadeia. Então, esses setores, e aí você falou bem, os veículos, é afetado em grande parte. As embarcações que nós temos lá, como eu disse, na região, tem a sua característica ser uma região aquaviária, né? Então, o transporte aquaviário. Então, está sujeito a essa criminalidade. O aéreo, muito mais, às vezes, para fazer transporte ilegal, de tráfico de droga e tal, não, mas nós temos casos que acontece sim, né? Mas o rodoviário, como é o modal mais expressivo de transporte, é o que mais sofre, né? É E verdade. aí entra todos os veículos nessa situação. Nós temos, por exemplo, o furto no ferroviário, né? Que as pessoas sobem em cima das locomotivas ou das composições ali dos vagões e abrem, vão furtando o que tem dentro. Pode ser produto congelado, pode ser mercadoria pequena ou até mesmo cereais. Então, nós temos a incidência do crime também no ferroviário, né? Aquele metal pedra-gusa, né, que é o Sim. originário do minério, também é subtraído, vão jogando às beiras das ferrovias e depois vem recolhendo porque vai vender, né? Vão fundir e vão vender. Então, é o cuidado que tem que ter, né? O setor de transporte, porque está passando ali É. na sua frente toda essa gama de oportunidade. Realmente, o assunto é bastante extenso, né, doutor? E tem muitas características aí que me parece são agravadas por conta do nosso território ser tão grande quanto é, né? E, por via de consequência, por ter esse tamanho todo, essa ausência de comunicação integrada, né, e até de cooperação entre as áreas, ah, faz com que a gente tenha ainda cada vez mais dificuldade no combate a esse tipo de crime. E, doutor, uma palavra sua no sentido de como que nós podemos aqui, hoje, envolvendo o nosso público nessa discussão, né? Aqueles que nos assistem hoje, podemos motivar sugestões, críticas, para que a gente possa construir um cenário melhor para o combate a esse tipo de crime. Então, primeiro, repito, né, a Constituição fala do dever do Estado e a participação da população. Eu usava uma frase que eu colocava assim, às vezes, em alguns despachos: você participa, você confia, né? Se você participa da polícia, das polícias na sua região, então eu digo participa bom dia e boa tarde, você conhece os seus policiais, você faz uma visita na delegacia, às vezes o policial, ao contrário, vai até o seu estabelecimento ou procura por alguma situação pontual de atendimento. Quando você tem essa aproximação e você confia, você consegue participar mais efetivamente e vice-versa, É, né? Então, hoje, os canais de comunicações,
principalmente aí as redes sociais, e também nós temos o 181, que é o Disque Denúncia, lógico. que é o caminho, assim, de uma facilidade, primeiro que as pessoas, e também o Não web... são nem identificadas, E né? tem a web denúncia, né? A pessoa Uhum. não é identificada, o e-mail não é identificado. As pessoas que trabalham no Disque Denúncia não pertencem às polícias, então são pessoas totalmente estranhas, contratadas por uma organização que toma conta de lá. Então, quem está falando não está conversando com a polícia, não precisa se preocupar. E isso é muito importante, porque primeiro que ela vai fazer a denúncia e vai ter um registro, e ela vai acompanhar essa informação depois. Então, essa participação da sociedade, que teria que ser aí voltar aos anos antigos da polícia, que é aquela coisa um pouco mais comunitária, né? Né? Nós perdemos pelas condições das cidades, das metrópoles e tal. Mas mesmo aqui em São Paulo temos os CONSEGs, né, doutor? Os Conselhos de Segurança, que são reunidos mensalmente em torno das delegacias, dos batalhões das polícias militares. Sim, né? Exatamente. E aí participar, né? Eu sei que existe, né? E hoje nós vemos aí no estado de São Paulo bastante cartazes nas ruas, né? Aqui polícia comunitária, vigilância comunitária. Então isso é muito importante. Então, às vezes a gente não conhece o morador vizinho do seu apartamento. É verdade. Ou da casa ao lado, né? Às vezes você não tem relação com pessoas que estão próximas ali do seu convívio, né? Acontece até no trabalho. Então, essa comunicação, né? Seja feita ela quando você precisa ou não, né? Antecipadamente, é muito importante. As polícias hoje, elas vão às escolas, elas participam do PROER, por exemplo, o PROER, que é um programa de educação, de prevenção às drogas. Então, ela participa, ela já está ali junto com você. Por que não ter a reciprocidade ao contrário, né? Você ir também aos batalhões, né? Então, falta um pouquinho, ou talvez a gente tenha que resgatar aquela sensação ainda de confiança que nós tínhamos antigamente, né? Ver o policial como uma pessoa que está ali para te ajudar, colaborar, e não ser a visão que você tem de apenas repressão, né? Que vai agir. Primeiro que nós somos seres humanos, nós somos da sociedade. Somos né? da sociedade, né? Os policiais são da sociedade. Né? Eu vim de escola pública, fiz faculdade pública, estou num cargo público, e nem por isso eu não deixo de ter a relação que a gente tem com todas as pessoas no dia a dia. Exato. Né? Nós temos que sentir a sociedade para que a gente possa saber. E, às vezes, uma conversa ali que tem o policial, eu falo que na delegacia você era desde padre até médico, né? Que você atendia todo mundo. Então, às vezes, uma palavra, às vezes, faz com que a pessoa tenha uma outra conduta ou um outro pensamento, né? Às vezes até prevenir uma atitude que ele podia cometer, ela procura você para ter orientação. Delegacia, eu acho que talvez seja o único lugar que fica 24 horas aberto. Né? As delegacias, os postos partição pública que fica os policiais militares trabalham. Também, né? Cada região tem a sua característica, mas você pode ter certeza que você está encontrando um policial 24 horas para conversar, para bater um papo, né? E repito, um bom dia, boa tarde, não vai fazer ajuda se for preciso, né? Uma orientação e tudo mais. Muito bom. Eu creio que esse tipo de discurso que o senhor está fazendo aí vai favorecer bastante no sentido de aproximar as pessoas da Polícia Civil, da Polícia Militar, porque, como o senhor bem lembrou, né, pode existir talvez uma certa mística, né, de que o policial é uma pessoa diferenciada, não tem nada disso, né? O policial é filho da sociedade, nasceu da sociedade e convive, né? Tem família, tem cônjuge, tem filhos, pai, mãe, enfim, são pessoas que vivem no nosso meio, né? E que nós devemos enxergar como sendo parceiros e que se colocam à disposição, às vezes em detrimento até da própria vida, né? Para colaborar com a sociedade. E os seus ensinamentos hoje, doutor, foram excelentes. Eu tenho certeza absoluta que os nossos ouvintes vão sair daqui encantados, né, com as informações que o senhor nos prestou. E quero aproveitar
para agradecê-lo e convidá-lo para, mais uma vez, vir aqui ao nosso programa, né? Ao Prodecast, o podcast da Prodetec, trazendo novas informações, tanto sobre essa questão do roubo de cargas, que é muito importante, mas o senhor tem o conhecimento de que o senhor também sabe muito sobre a questão desses famigerados ataques em escolas, né? Então, eu gostaria já de deixar o convite para o senhor para uma próxima oportunidade, dissertar um pouquinho, falar com o nosso público aqui a respeito disso também, que também é um tema que deixa a gente bastante preocupado, né? Muito obrigado, doutor. Eu quero aproveitar e agradecer aos nossos patrocinadores, né? Além da própria Prodetec, nós gostaríamos de agradecer a BCI, que é uma agência privada de inteligência, também aos advogados Ferreira de Araújo, do escritório Ferreira de Araújo, e, por fim, a ABEPD, Associação Brasileira de Empresas para a Proteção de Dados, que nos patrocinaram neste primeiro programa de muitos que hão de vir, que é um prazer para nós aqui levar a vocês, nossos ouvintes. Doutor, as suas considerações, por favor, e, mais uma vez, muito obrigado. Eu que tenho que agradecer a oportunidade e parabenizar a Prodetec por essa iniciativa desse podcast, até porque de tudo que a gente comentou é exatamente isso, né? A integração, né, do conhecimento, né? O que possa ser levado especificamente dos vários assuntos que vão ser apresentados aqui, inclusive de segurança pública, mas que, com certeza, o público vai ter esse benefício, né? Essa integração, esse conhecimento é indispensável. Eu peço desculpas, eventualmente, por alguma uma exposição que eu tenha feito. Eu sempre falo que eu não sou professor. Eu acho que professor é um dom de Deus, e isso eu não tenho muito habilidade, mas espero ter contribuído de alguma forma para algum conhecimento e colocar à disposição, né? Todas as autoridades, todos os delegados de polícia que nós temos no Brasil, todos os oficiais, todos os policiais militares, todos os policiais civis, os nossos peritos de todas as formas, médicos ou não, né? Os técnicos, os guardas municipais que fazem parte hoje dessas forças de segurança pública, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, as Forças Armadas, que hoje fazem um trabalho cooperativo com as de segurança pública. Quer dizer, não tem como não ser uma família, né? Eu acho que quando nós pensamos nessa situação de família, você traz segurança, você traz confiança, e estou à disposição, tá? Espero que, se tiver alguma dúvida, que eu possa esclarecer, depois terá o meu contato, a minha resposta, mas quem agradece a oportunidade sou eu, e ser escolhido pela primeira. Muito Espero obrigado. que, eventualmente, tenha condições de o público aumentar com os demais. Eu que agradeço. Mas com certeza absoluta. Muito obrigado, doutor. Aproveitando também, obviamente, não poderia deixar de homenagear as polícias, aos policiais. Parabéns a todos esses guerreiros aí, são homens e mulheres muito preparados, que dão a sua própria vida para ajudar a sociedade. É uma honra ter podido participar durante 35 anos da minha vida das instituições policiais e, obviamente, quero também agradecer aqui a equipe que hoje tecnicamente nos assessorou, mandar um abraço especial para a família Prodetec, vocês, meus amigos queridos, que estão no dia a dia conosco, ao pessoal da BCI, também aos nossos diretores da ABEPD e aos colegas do escritório Ferreira de Araújo. Muito obrigado a todos e em breve estamos de volta. Obrigado, doutor Valdomiro. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite.